Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Santo Deus. Às vezes os gentios, eles poderiam ler essa passagem aqui falando: ah, não, tá tudo certo. Eu tenho uma lei aqui no meu coração, eu vou cumprir essa lei e tá tudo certo, ó. Nananina não, porque a lei natural não é lei criada por homens. Ela não é uma lei criada por homens, é uma lei que Deus plantou no coração da humanidade, Deus plantou no coração da sua criação. Sendo assim, o homem passível de transgressão também. Então, essa lei, ela serve também para acusar no pensamento do homem que nunca ouviu a lei de Moisés. E o homem, sendo acusado e não se arrependendo, pereceria também. Como todos pereceram. Como todos pereceram. A não ser aqueles que esperavam o Messias que havia de vir. Os que vieram antes de Jesus não são justificados pelas obras, tá, irmãos? Ninguém é justificado pelas obras. Os que vieram antes de Jesus foram justificados pela fé na sua vinda, pela fé no Redentor que viria salvar a humanidade, pela fé naquele que viria limpar os homens dos seus pecados. E agora, depois de Jesus, nós somos salvos pela fé nele mesmo, pela fé no seu sangue, como diz a palavra. Glória a Deus nas alturas. E naquele grande dia, o Senhor, ele vai julgar os homens, considerando os segredos dos seus corações. Sabe aquele pecado que escondemos? Sabe aquele pecado que nós tentamos mentir até para nós mesmos? Naquele grande dia, os segredos dos nossos corações serão revelados se não estivermos debaixo da graça de Cristo, considerando o seu poder salvador e completo na nossa vida. Para nós que recebemos o Evangelho, se descansarmos em sua graça, não receberemos a punição do juízo, mas receberemos confirmação de glória eterna pela obra de Jesus Cristo no madeiro da cruz e não por nossa própria obra. Não haverá obra nossa que Deus considere boa. Todas as nossas obras, dizia o profeta Isaías, são consideradas como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Vou deixar para cada um de vocês buscarem depois o que significa isso, irmãos. Coisa terrível e nojenta. E aí prossegue, versículo 17 em diante. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Que é isso, meus irmãos? Orgulhosos e praticantes de males. Conhecem alguém assim? Olhemos para dentro do nosso coração e vejamos se tem algum orgulho
e peçamos hoje, não amanhã: Senhor, tire esse orgulho do meu coração, tire essa vanglória do meu coração, porque tudo que eu tenho vem de ti, não de mim mesmo. Não deixa eu ser um plagiador, não deixa eu ser um ladrão das boas obras de Cristo, dizendo que são minhas, não são minhas, são de Cristo. E aí a gente pode olhar hoje para exemplos atuais. Brigas entre denominações, um querendo ser melhor do que o outro, quando na verdade todos deveriam estar juntos pelo mesmo propósito. Eu sou da congregação, a pessoa da Assembleia não vai ser salva. Eu sou da Assembleia, a pessoa da Igreja Batista não vai ser salva. Eu sou da Igreja Batista, a pessoa da congregação não vai ser salva. Quem somos nós? Porventura somos nós que iremos julgar os segredos do coração dos homens? Ou nós somos detentores da graça de Jesus Cristo? Como saiu uma circular recente dizendo que nós não somos detentores, a congregação não é detentora da graça de Deus, ela é participante. Se é participante, tem outros participantes também. Não vamos nos gloriar, irmãos. Não vamos nos gloriar porque isso não provém de Deus. O orgulho não provém de Deus e vimos aqui em Romanos 2 que quanto mais nos gloriamos, mais entesouramos para nós juízo. Por isso precisamos confiar unicamente no mérito de Cristo, unicamente na graça de Deus que nos salva, sem nos cobrar nada. Mas esta mesma graça nos modela, essa mesma graça nos instrui, não nos deixa em ignorância. Portanto, Deus, ele tem o seu povo em diversos lugares. Já dizia o Senhor: eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Se você congrega numa congregação de madeira ou numa congregação recém-construída com os materiais de maior qualidade, lembre-se que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E se você se orgulha que a congregação que você congrega é bonita, é arquitetamente perfeita, o Senhor nos esclarece por essa passagem que isso não significa nada para ele. Absolutamente nada. É puro orgulho humano. Claro que nós queremos o conforto, nós queremos estar num lugar aprazível, mas se não tivermos condição de estar, que glorifiquemos o Senhor, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Deus habita em templos feitos por Ele mesmo, que somos nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E se nós estivermos sujos de orgulho, de jactância, de louvor da própria boca, o Senhor nos reprovará. Mas se nós descansarmos na graça de Cristo, na sua obra perfeita, na sua mensagem gloriosa, o Senhor nos aprovará. E falando aqui um pouco de galardão, nós vemos aquela parábola dos talentos lá também em Mateus 25, que um recebe 5, o outro 2 e o outro 1. E o que recebe 5 granjeia mais 5, o que recebe 2 granjeia mais 2 e o que recebe 1 não granjeia nada, enterra o talento. E quando o senhor daquela terra vem buscar os talentos e vê que o primeiro e o segundo fizeram bem, ele fala assim: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. No muito te colocarei. Então as nossas boas ações aqui serão frutos de recompensa no céu, não para a nossa salvação, mas para aquilo que o Senhor falou, menor ou maior no reino dos céus. E já deixo claro aqui para os irmãos que o Senhor Jesus fala assim, que aquele que quer ser o maior no reino do céu, seja servo de todos. Portanto, não é eu querendo me aparecer, me mostrar, me exibir, mas eu sendo servo, servir a todos. Aí sim, serei maior no reino dos céus. Não podemos fazer também na intenção de receber essa recompensa,
Porque se fazemos na intenção de receber a recompensa, está escrito lá em Mateus 6, já receberemos a recompensa aqui nesta terra. Porque o orgulho vai ser o principal responsável, nosso orgulho vai ser o principal responsável para sermos o menor no reino dos céus. O menor. Porque se nos gloriarmos de qualquer coisa que fazemos aqui, o nosso galardão já passou. Se nós deixarmos o tapinha nas costas, inchar o nosso coração, e nós não clamarmos a Deus, não clamarmos o sangue do Senhor Jesus, o nosso galardão vai ser passado. Certo? Portanto, dá com a tua mão direita sem que a esquerda veja, porque teu Pai que está no céu te recompensará. Porque se você faz como os hipócritas, a tua recompensa já vai ser dada aqui, nesta terra. Quantos aí na internet pega um mendigo, filma, dá banho, dá comida, faz aquele banquete? Por quê? Por like, por engajamento, por dinheiro, já receberam o seu galardão. Mas se você dá ao pobre com cautela, com cuidado, sem se exibir, se você ora sem querer se mostrar, se você prega sem querer se exibir, se você testemunha, fala em línguas sem querer se exibir, se você profetiza sem querer se exibir, o teu galardão está reservado no céu. Uma recompensa, além da sua salvação que é por graça, uma recompensa pelas obras que você fizer aqui nesta baixa terra. Mas cuida bem, que o orgulho é o teu inimigo e o meu inimigo. E ele fará com que nós sejamos os menores no reino dos céus. Portanto, deixemos todo orgulho de lado, tudo que embaraça a nossa caminhada, a fim de que naquele grande dia o Senhor possa nos abençoar grandemente, sem que venhamos esperar retorno dele, mas que possamos fazer aqui com amor e por gratidão pelo que ele já fez em nós.